tributação de 5% sobre rendimentos de LCA e LCI, como a gente acabou de falar aqui, gerou uma reação entre representantes do agronegócio. Para falar sobre isso, eu vou convidar agora o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Bom dia para você, Pedro. Muito obrigado por mais uma participação. Você que é um dos notáveis aqui do nosso canal. Bom dia. Prazer estar contigo mais uma vez. Aliás, temos assunto todas as semanas, né? Muita coisa acontecendo sempre, né? De tédio não morreremos. Eu queria que você falasse qual está sendo o clima aí do setor agrícola sobre essa tributação das LCAs. Bom, primeiro, uma preocupação gigantesca. Vamos lembrando que a LCA, praticamente 43% do montante total de financiamento do Plano Safra. Estamos falando aí em algo em torno de... Aliás, o Plano Safra não, da Safra. Algo em torno de 479 bilhões de reais de contratações de LCAs. É um título atraente, atrativo, porque não é tributado, tem um rendimento razoável de 13% e isso faz com que o mercado invista em LCAs, em LCIs, em CRAs, CRIs e tantos outros títulos aí dessa sopa letrinha dos títulos do agro. E aí vem a surpresa, né, para solucionar uma questão de uma crise política por causa do aumento de imposto de operações financeiras, lançam moda querendo achar a solução através de uma tributação de 5% de LCAs. É óbvio que tributar a LCA vai fazer com que ela perca a atratividade, perca o interesse, fuga de investidores, e a gente vai ter uma dificuldade maior ainda para financiamento de safra. Então, o recado está muito claro, né? Vindo medida provisória, vindo projeto de lei complementar, nós vamos enfrentar e não vamos permitir que isso aconteça de maneira alguma. Ontem, inclusive, já comunicamos isso à Casa Civil da Presidência da República, em reunião aqui na Câmara, junto com o ministro Carlos Fávaro, que tentou, e foi a primeira vez que o governo, desde que anunciou essas medidas, tentou contemporizar conosco, de que isso não seria muito grave, que teria outras soluções e tal, mas a decisão final, a palavra final é do Congresso na medida provisória, e nós deixamos muito claro que, dessa maneira, nós não temos como aceitar, até porque as outras alternativas todas de financiamento do agro, como o FIAGRO, por exemplo, já foi taxado. As contribuições que nós podíamos dar, todas para o governo, para equilibrar as contas públicas, começaram lá atrás, arcabouço fiscal, PEC da transição, reforma tributária, reforma fiscal e tantas outras coisas que nós fizemos na boa-fé de que o governo equilibraria as contas. Não há, em momento algum, qualquer tipo de fala em relação à diminuição do déficit público, em diminuição do gasto público, em sanar as contas públicas e apenas arrecadar e principalmente tributar quem produz, quem gera emprego, quem gera balanço comercial positivo e quem carrega o PIB. Então, não dá para aceitar. Né? Ô Lupion, você falou que pode haver fuga de investidores, né? Mas se cobrar 5% da LCI, para onde que vão esses investidores? Porque se for para o CDB é 17,5%. O produto não continua atraente? Não, ele fica atraente, é óbvio que ele ainda continua atraente relativo ao que tem disponível no mercado, mas é óbvio que o volume de contratações vai ser muito menor, né? O envolvimento direto, e nós estamos falando de cotas aí de R$ 500, de R$ 400, de R$ 600, nós não estamos falando, aliás, uma fala péssima do ministro Fernando Haddad ontem, dizendo que só estava lidando com gente de cobertura, só com andar de cima da sociedade, pelo contrário, os investidores que acabam entrando em LCA são os mesmos que entram no FIAGRO, que começam com R$ 15 de investimento, ou seja, é algo que é uma alternativa de uma boa rentabilidade. A LCA atrai porque ela não é taxada. A partir do momento que ela for taxada, ela deixa de ser atraente. Como é que você está vendo a evolução aí dos esforços para reabrir os mercados depois do baque da gripe aviária lá no Rio Grande do Sul? Eu já acho muito bom porque nós estamos aí há 7 dias, se eu não me engano, agora dia 20, parece que vence o prazo dos 28 dias, sem novos focos comerciais. Hoje já a própria China já circunscreveu ao Rio Grande do Sul, então acho que naturalmente nós teremos essa reabertura de mercados sem um grande impacto negativo para a produção comercial de frangos aqui. Acho que retomamos aí com qualidade. E lembrando que essa semana tivemos um marco espetacular, aliás, na semana passada. Né? A ministra Tereza Cristina esteve lá em Paris, na ONSA, né, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, recebendo o título de área livre de febre aftosa sem vacinação, ou seja, o Brasil inteiro declarado livre de aftosa, e isso faz com que a gente tenha mais possibilidade de mercados, mais de 30 anos de trabalho para chegar nesse dia, e agora temos o que comemorar, lembrando
que a aftosa afeta casco bifurcado, casco rachado, né? Ou seja, boi, suíno, esses animais, e a gente tem que tomar muito cuidado para manter o ambiente de sanidade para continuar exportando e exportando bastante. A gente teve alguns focos aí de gripe aviária, mas em aves de subsistência. Isso não afeta a exportação do Brasil. Mas deixa claro que o vírus está circulando, está rondando por aí, né? O produtor consegue dormir despreocupado, deputado? Então, os nossos grandes concorrentes convivem com influenza aviária em rebanhos domésticos, vamos dizer assim, ou em aves migratórias, aves silvestres, há mais de 20 anos. Os Estados Unidos está há mais de 20 anos lidando com isso. Né? Aparece um foco lá no meio oeste, eles correm para lá, aparece outro no leste, eles correm para o outro lado. A União Europeia, que é um grande concorrente nosso, está com foco ativo na Polônia, na Itália, tem outros focos. Então, nós conseguimos aí sobreviver e resistir. Desde aquele primeiro foco no Uruguai, há 2 anos atrás, nós conseguimos resistir bastante e hoje temos tranquilidade que nos rebanhos comerciais a questão está muito controlada e tem uma sanidade, uma defesa agropecuária muito competente nos estados e na União para evitar que isso aconteça. O crescimento do agro no primeiro trimestre surpreendeu e ajudou a levantar o PIB do Brasil. Como é que você vê o desempenho do setor até o fim do ano? Veja, mais uma vez, né? Mais uma vez o agro mostrando a sua força, a sua pujança e carregando a economia. Nós temos uma planilha de custos extremamente apertada para essa safra, estamos com custo de frete altíssimo, essa volatilidade de câmbio e esses problemas macroeconômicos do país hoje têm feito com que os preços dos insumos estejam elevados, então a gente vai ter um equilíbrio um pouco maior aí do que vai ter de lucratividade na próxima safra. Não há uma previsão de grandes intempéries climáticas, não há uma previsão de grande quebra. Nós devemos ter uma safra excepcional, mas preocupados ainda como que vai ser financiada essa safra. Nós temos aí praticamente 2 semanas para lançar o Plano Safra, não vimos ainda de onde vem os mais de 25 bilhões necessários para a equalização de juros e como que a gente vai financiar essa grande safra que gira em torno de 1,2 tri, né, de montante financeiro. Então, a gente precisa trabalhar e trabalhar bastante para achar alternativas. E aí, voltando ao assunto inicial, taxar LCA e taxar FIAGRO tira as alternativas que nós temos de financiamento privado. Tá certo. Deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e notável do nosso canal. Obrigado por mais uma participação aqui no Real Time. Bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês aí. Obrigado.